Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse é o primeiro vídeo do quadro ensinando você a ganhar dinheiro no mercado futuros. E esse vídeo de hoje é a primeira parte porque é onde tudo começa, né? Onde você identifica as tendências. Então, quando você identifica a tendência do mercado, você já está meio do caminho dado, porque a partir do momento que você opera contra a tendência, eu costumo falar que é como se você estivesse nadando contra a maré. Você não é mais forte que o mar e você também não é mais forte que o mercado. Então, você tem que identificar a tendência para pegar aquela carona ali e aproveitar para lucrar, beleza? Vamos começar aqui então. Estou aqui no gráfico do Bitcoin, o gráfico de 4 horas. E vamos separar aqui em 3 etapas, tá? Primeiro, tendência de alta. Tendência de alta. Segundo, tendência de baixa. E terceiro, fase de lateralização. Bom, galera, nós temos esses três tópicos aí para conversar hoje, que são as 3 tendências do mercado: tendência de alta, tendência de baixa e fase de lateralização. Então vamos começar aqui com a tendência de alta. Bom, basicamente o conceito da tendência de alta é o seguinte: a formação de topos e fundos ascendentes, ou seja, isso aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo. Então, isso aqui é um fundo, isso aqui é um fundo, isso aqui é um fundo, e o fundo seguinte sempre está mais alto que o anterior, e o topo a mesma coisa. Então, esse é o conceito de tendência de alta: topos e fundos ascendentes, da mesma forma que a tendência de baixa. Vocês vão ver que vai ser exatamente a mesma coisa, mas ao contrário. Mas primeiro vamos por partes e vamos na tendência de alta. Bom, galera, para vocês entenderem como funciona isso aqui na prática, basicamente é isso aqui, ó. Isso aqui é uma LTA. O que é uma LTA? Linha de tendência de alta. Quando a gente vai traçar no gráfico, a gente vai pegar essa linha de tendência que fica aqui, ó, na segunda coluninha aqui do TradingView. É a primeira, é a principal. A gente pega de uma ponta a outra e traça pelos fundos do movimento. Muitas pessoas acabam confundindo e traçando aqui por cima, mas na verdade a gente traça pelos fundos do movimento. Traçando pelos fundos do movimento, a gente vai achar a nossa LTA. E o que precisa para ser uma LTA? Precisa respeitar essa linha, formando topos e fundos ascendentes, assim como vocês estão vendo agora na tela. Beleza? Então é muito simples. Linha de tendência de alta é o que equivale à tendência de alta, só que quando você traça essa linha. Beleza? Agora vamos para o segundo tópico: tendência de baixa. Então, como eu disse para vocês, o conceito de tendência de baixa é exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Então a gente vai ter aqui, ó, o topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Só que agora eles estão descendentes, né? Então os topos estão cada vez mais baixos e os fundos também estão cada vez mais baixos, formando uma tendência de baixa. Então agora vamos para o gráfico, para a prática, para vocês entenderem como funciona isso aqui no gráfico. Então já achei aqui um exemplo de uma tendência de baixa e a gente vai traçar. Agora, se vocês forem reparar, é ao contrário. A linha de tendência de alta eu traço pelos fundos. A linha de tendência de baixa eu traço pelos topos do movimento. Então aqui é um exemplo de uma LTB, que a gente chama linha de tendência de baixa. Essa aqui é a nossa LTB, beleza? Agora vamos para o último tópico. Bom, até agora o que a gente viu nitidamente, quando você bate o olho, você vê que está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, porque o gráfico está subindo ou o gráfico está descendo. Agora, quando você olha essa imagem aqui, por exemplo, você não vai conseguir identificar se está numa tendência de baixa ou se está numa tendência de alta, porque na verdade isso aqui se chama a fase de acumulação. Então, se a gente traça aqui um retângulo, por exemplo, a gente vai ver que ele está sempre chegando perto do topo, ou até encostando no topo, ou chegando perto ou encostando no fundo do movimento. E aí não consegue ter uma clareza se está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. Então agora a gente vai para o gráfico para vocês entenderem a última fase, antes de eu falar algumas coisas interessantes. Bom, aqui a gente já tem um exemplo de uma fase de lateralização, que basicamente é aqui, ó. Quando você traça esse retângulo, você não consegue ter muito uma clareza se entre esse período aqui, de 7 de março de 2024 até 7 de novembro de 2024, era uma tendência de alta ou de baixa. Por quê? Porque não era, na verdade, era uma fase de lateralização. O gráfico estava acumulando para romper ou para cima ou para baixo. Então, vamos aqui algumas diferenças das 3 tendências que nós analisamos.
Tendência de alta é quando você vê formando topos e fundos ascendentes e o gráfico não para de subir. Tendência de baixa é quando o gráfico está formando topos e fundos descendentes e o gráfico não para de cair. E na fase de lateralização, eu costumo dizer que é onde a gente mais consegue identificar que, na verdade, o que acontece no mercado é uma guerra entre compradores e vendedores. Então, quando está numa tendência lateral, é uma guerra entre os vendedores vendendo, fazendo o preço cair, e os compradores comprando, fazendo o preço subir. E aí eles vão acumular ali durante um período até que tenha um rompimento ou para cima ou para baixo. Agora, antes da gente finalizar, eu queria comentar algumas coisas, e a primeira é que normalmente as pessoas costumam não gostar muito da fase de lateralização, porque o mercado realmente fica um pouco mais parado. Mas é aí que tá, tem uma oportunidade muito boa escondida na fase de lateralização, que é o seguinte: quando o gráfico tá nessa fase aqui, ó, que ele tá só lateralizando e tal, que ele não tá muito definido se está numa tendência de alta ou de baixa, tem uma oportunidade muito boa aqui, que é o seguinte: você entrar vendido quando ele se aproxima do topo do movimento e você entrar comprado quando ele se aproxima do fundo do movimento. E aí você consegue ter muita oportunidade. Agora eu estou no gráfico da Link e aqui a gente tem uma fase de lateralização onde eu sou a prova viva de que isso aqui dá muito dinheiro. Cara, eu fiz muito trade aqui nesse período de 2022 e 2023. A Link foi uma das moedas que mais me deu dinheiro porque eu fazia muito essa estratégia. Todas essas vezes aqui que o gráfico se aproximava do fundo do quadrado, eu entrava comprado, e todas as vezes que ele chegava próximo do topo, eu também entrava vendido. Então me gerou muita oportunidade. Simplesmente no momento onde as pessoas preferiam ficar reclamando porque não tinha muita oportunidade, eu estava lá só garimpando e identificando oportunidade no gráfico da Link. Agora, para finalizar, eu queria comentar uma coisa muito importante com vocês, que é o rompimento da LTB e o rompimento da LTA, que também gera muita oportunidade no mercado futuro. Bom, galera, basicamente é o seguinte: quando a gente tem uma LTA, basicamente o gráfico ele está respeitando aquela linha que a gente marca aqui no fundo do movimento, né? Então o gráfico ele vem respeitando isso daqui e até então é formada a LTA. O problema é o seguinte: às vezes a gente vai identificar isso aqui acontecendo, ó. Quando isso aqui acontece, está gerando uma oportunidade, porque na verdade ele acabou de romper essa LTA e ele está indicando o quê? Uma possível reversão de tendência. Então, muito provavelmente o que vai acontecer agora é ele formar um topo mais baixo que o anterior e começar a criar uma LTB em cima dessa LTA que já estava sendo criada. Da mesma coisa ao contrário. Então, muitas vezes a gente tem aqui uma LTB sendo formada. Aí a gente vai, deixa traçado aqui. E aí ele está respeitando. Só que, muitas vezes, isso aqui vai acontecer para reverter a tendência que era de baixa para uma tendência de alta, formando um topo mais alto que o anterior, formando um fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, entrando aqui agora numa LTA, linha de tendência de alta. Então, galera, agora só para a gente recapitular um pouco, nós vimos três tipos de tendência: a tendência de alta, tendência de baixa e a fase de lateralização. Essas três são muito importantes e é crucial que você analise a tendência antes de fazer qualquer operação, porque se você for operar comprado e a tendência estiver de baixa, você vai tomar prejuízo. E não sou eu que estou falando, é a história, o mercado é assim. Não adianta você querer operar contra a tendência, só vai te dar prejuízo. Então, melhor você aceitar que aquela tendência é de alta e procurar oportunidades de acordo com aquela tendência do que você querer ficar inventando moda onde não existe. E é isso, galera, tamo junto. Se você viu até o final, se inscreve, por favor, que eu tô com uma meta de bater 200 inscritos até o final do ano. Nós já estamos agora entrando no mês 7, então me ajuda a bater essa meta. Deixa o like, porque não custa nada pra você, nem dinheiro, nem tempo, e me ajuda muito. Tamo junto e é só o começo.